Boa tarde, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Faremos as nossas atividades do PET 2 de Ciências da quinta semana. Vamos então à leitura das atividades de hoje. Tema das nossas atividades: como sobrevivem as plantas. Apresentação. A água e a luz são muito importantes para a vida na Terra. As pessoas, os animais e as plantas não podem viver sem água. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Nesta semana, iremos observar o quanto são importantes as adaptações que as plantas passam para poderem buscar luz e água para sobreviverem em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, plantas com folhas que acumulam água estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuva. Então, elas precisam sempre de uma reserva de água. Plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Crianças, gavinhas são folhas modificadas que parecem molinhas. Próxima imagem. Plantas com folhas pequenas perdem menos água por transpiração. Plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutrientes. Atividade de número 1. Observe essas imagens e responda. Letra A. As plantas que estão nesses ambientes são iguais? Olhem com bastante atenção. Letra B. O que faz com que elas sejam diferentes? Letra C. Marque com um X o que é fundamental para uma planta nascer, crescer e se desenvolver. Somente luz do sol, água e luz do sol. Número 2. Com a ajuda de um adulto, leia o poema. Então, o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta da beira do mar. Uma com espinhos, outra com gavinha. Uma suporta a falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar. Mas eu fico me perguntando como que elas conseguem suportar. Autora Janaína Richard. Letra A. Como as plantas conseguem água e luz em ambientes tão diferentes? Letra B. Será que quando temos pouca água e muita água nesses locais, as plantas são iguais? Letra C. E com muita ou pouca luz? Número 3. Após terem observado diversas características das plantas, circule a resposta certa. Letra A. As plantas do deserto ficam com pouca água e precisam resistir. O que elas podem usar para isso? Elas usam as gavinhas, as raízes ou as folhas espessas que permitem armazenamento de água? Letra B. O que existem em algumas plantas que as ajudam a alcançar partes mais altas no local onde estão? As raízes, os espinhos ou as gavinhas? Letra C. As folhas também estão relacionadas à transpiração, perda de água da planta. Qual tipo de folha diminui a perda de água? As folhas grandes ou as folhas pequenas? Letra D. O que pode auxiliar uma planta a absorver maior quantidade de água e nutrientes do solo? Será que são as flores, os espinhos ou as raízes abundantes? Essas são as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida podem me chamar no reservado. Bons estudos!